Oi, meninas e meninos que acompanham aqui o nosso canal. Agora é nosso, hein? Não é só meu, não. Tudo bem com vocês? Há quanto tempo, né? Eu sempre sumo e apareço e falo, há quanto tempo, né? Eu sumi. Já dá pra ver aqui que eu estou sentada no chão. Tem coisa melhor do que sentar no chão, não, tá? Aqui tá chovendo muito e eu vim aqui, como está aí no título, para contar o testemunho do nosso casamento. Eita glória! Quem aí gosta de testemunho? Eu amo assistir testemunho. Renova a fé, né? Traz mais esperanças, nos traz a vir mais para perto de Deus, a falar com Ele. E é isso, eu vou contar o testemunho. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva se não for inscrito ainda. Ative o sininho das notificações para sempre que sair vídeo novo chegar a notificação no seu celular e você ficar por dentro de tudo. E eu não vou prometer, mas eu acho que eu vou voltar com o canal. Pois é, eu sumi, menina, eu sumi e do nada, postei vídeo do meu casamento. Foi surpresa para todo mundo, a gente não contou, né? E só postamos depois. Mas é isso aí, deixa enrolação e vou começar a contar o testemunho. Bom, para iniciar aqui esse vídeo, eu quero ler aqui na minha Bíblia uma parte que nos ajudou muito nesse período que a gente passou, porque foi luta, viu? Foi luta atrás de luta. E eu vou ler lá o Salmo 121, que diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eita, Deus lindo, Deus maravilhoso. Bom, vou iniciar aqui o nosso vídeo com esse capítulo completo de Salmos, que foi uma parte da Bíblia que me ajudou muito e pela qual eu li muitas vezes, né, neste processo. Bom, eu e o Kaique nos conhecemos e desde a metade do ano passado, a gente conversava sobre nos casar, fazia planos e tals. E aí, só que o que impedia uma parte a nós era que o Kaique já foi casado no civil, né, no caso. E aí, desde quando ele me conheceu, ele entrou na justiça para poder ter o divórcio, só que estava tendo audiência e estava sendo adiado e não entrava em concordância, e audiência, e a gente não conseguia. Assim, a gente passou o ano passado inteiro nisso e entrou para esse ano de 2025 também nisso. E aí, até que o Senhor tocou no meu coração para eu estar acordando às madrugadas e interceder pela minha vida, pela minha casa, pelo meu casamento, pelas minhas metas. E aí eu fui acordar todos os dias às 3 da madrugada para colocar diante do Senhor, né? Vim diante do Senhor a favor
da minha vida, da minha casa, do meu casamento, das nossas coisas. E aí, o que acontece? Eu orei e pedi a Deus para Deus tocar no coração de quem tivesse com esses papéis, que liberassem esses papéis, e pedi a Deus para Deus colocar a mão dele e para Deus fazer o mover dele, para Deus. Eu orei muito durante 2 dias, e exato durante 2 dias que eu orava sobre isso, e não somente sobre isso, mas sobre várias outras coisas nossas, o divórcio saiu. O divórcio saiu. E, para nossa alegria, o Kaique foi lá no cartório em julho desse ano e foi assinar o divórcio. E no mesmo dia, ele saiu de um guichê e foi para outra perguntar o que precisava pra gente casar. Bem assim, bem assim. Até a moça riu, falando assim, nossa, encontrou uma pessoa tão rápida assim, mas ninguém sabe, né, o que aconteceu nisso tudo. Tá, antes do Kaique me conhecer, ele já estava separado há mais ou menos 3, 4 anos, por aí. E aí, ele perguntou o que precisava pra gente casar. Eles falaram que precisava da minha certidão de nascimento atualizada, mesmo que eu tivesse a original, porque eu tenho, e o papel dele do divórcio, os 2 testemunhas e pronto. Certo, lindo e maravilhoso. Até aí tudo bem. Nós já deu entrada na minha certidão de nascimento, mesmo que eu seja do Ceará, eu nasci em Anápolis. Então já era mais uma coisa que facilitou para nós, para puxar, né, pelo sistema, de onde eu fui registrada, que eu nasci em Anápolis, mas fui registrada em Braslândia. E aí foi puxar de Braslândia para cá. Tudo certo. Aí a moça do cartório falou que a gente precisaria de uns 15 dias a 20 dias, se eu não me engano. Eu sei que eram uns 15 dias para minha certidão de nascimento atualizada sair, né? E aí foi aí que começou os ataques do inimigo contra as nossas vidas. Por quê? Porque o inimigo não gosta de famílias. O inimigo é contra casamento, eles odeiam, e o que eles puder fazer para acabar com uma família, ele vai fazer. Seja na parte financeira, seja na parte da saúde, em qualquer área, ele vai querer atacar. E na nossa parte, ele, para início, quis atacar na saúde. Ele quis atacar na saúde. No mesmo dia que a gente deu entrada na minha certidão de nascimento, o Kaique, ele, no mesmo dia à noite, começou a ter febre. Tendo febre, e começou com tosse, era dor no corpo, era dor nos olhos, era fraqueza, e a gente pensava seriamente que fosse dengue, fosse alguma coisa assim. E aí a gente foi para o UPA, né? A gente foi para o médico, chegando lá, realizaram os exames e descobriram que o Kaique estava com influenza. E aí passou os remédios, passou para ele ficar tomando esses remédios, né? E ele tomava e era a mesma coisa de beber só água. Não estava passando sintomas. Ele estava tendo febre todos os dias e mesmo tomando remédio para combater a febre não passava, não tinha fim. E com exatos 3 dias que o Kaique foi diagnosticado com influenza, eu comecei a sentir dor na minha perna direita. Era direita? Acho que sim.
eu comecei a sentir muita dor na minha perna. Eu comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor. E eu não tava mais conseguindo andar direito. Doía pra sentar, pra deitar, pra tudo, pra tudo. E mesmo eu quietinha, sem mexer nada, doía. E vamos para o UPA de novo. E vamos para o médico novamente. Chegando lá, o médico não só consultou eu, quanto consultou o Kaique novamente, porque o Kaique estava muito mal. E aí, bom, o médico fez lá, né, o que tinha que fazer para olhar o que que era sobre o meu joelho que estava doendo muito, da minha perna direita. E ele falou que eu tinha rompido o tendão do joelho. Olha isso. Rompido o tendão do joelho. E aí já foi logo dizendo que as pessoas nunca voltam ao normal, que as pessoas precisam de cirurgia, que isso, aquilo, aquilo outro, e tacando o maior medo. E aí passou para mim tomar um remédio que era para dor. Eu não lembro de quanto em quantas horas ou quantos dias ele passou. Se eu não me engano, foi durante 7 dias. E passou um relaxante muscular. Não, na verdade, o relaxante muscular foi durante 7 dias. E o pra dor foi durante 10 dias. Foi isso. E compressa de água fria e total repouso. Eu não podia fazer nada, 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 nada. E assim foi feito. Eu fui tomar remédio para dor, remédio, relaxante muscular, fui fazer compressa, fui me cuidar, fui cuidar do Kaique, e foi assim, um cuidando do outro, e foi nisso. E o Kaique não acabava com as febres. Para você ter noção, durante uma semana eu fui com o Kaique pro hospital 9 vezes. Em uma semana a gente foi 9 vezes para o hospital, pro médico, né, no caso. E aí, o que que aconteceu? Quando eu estava, acho que eu estava com 5 dias tomando relaxante muscular e o remédio para dor, aí o Kaique começou a sentir uma dor aqui, né? Sentiu uma dor aqui. A gente estava conversando normal, tava normal os dois, de boa, né? Ele sentindo febre, tosse direto, e eu com esse joelho lascado do jeito que tava. E eu vou tentar deixar até umas fotos de como estava meu joelho nesses dias, e o Kaique, nós no hospital, eu acho que eu ainda tenho. E aí, a gente estava lá conversando, tava com 5 dias que eu tinha começado com os remédios, e aí o Kaique começa a sentir uma dor aqui, e ele sentindo essa dor, e o homem já tava lá desfalecendo, já tava nas últimas já, e eu comecei a rir, pensando que era ele com brincadeira, pensando que era ele com gracinha, né, comigo. E aí ele, por que que você tá rindo? Por que que você tá desse jeito? E aí foi porque eu comecei a ver que o negócio era sério mesmo. E aí o negócio era sério. E aí eu tive que chamar o Uber para nós ir pro hospital novamente. O hospital tava sendo nossa segunda casa aí. E a gente foi pro hospital. E para quem mora aqui próximo de onde a gente mora, vai saber que é muito grande a rampa do UPA do Buriti Sereno. E eu tive que subir isso ali, meio que carregando o Kaique, ele morrendo com dor, não conseguia ficar reto, só conseguia ficar curvado com as duas mãos aqui. E já tava quase que chorando de dor. E eu com o joelho lascado pra me carregar. E aí a gente chegou lá no UPA, e aí foi que meu joelho ficou latejando mesmo, ficou já pra... Meu Deus do céu. E aí a gente foi lá, ele passou direto lá pra dentro, né, com emergência,
pelo fato que ele estava lá morrendo de dor. E quando chegou lá, fizeram um exame de sangue, exame de urina, passaram uma ultrassom, se eu não me engano foi um ultrassom, alguma coisa assim, para ele fazer, só que não tinha pelo SUS. Essa ultrassom que eles passaram custava R$ 800. E pelo exame de urina que ele fez, detectou sangue, vestígios de sangue na urina. E quando sai, tipo, sangue na urina de homem, já indica, né? É um fato que indica que seja a pedra nos rins, né? E a pedra tenha descido pelo canal. Pelo menos foi o que o médico falou para nós no dia. E o Kaique ficou lá na observação, tomando um monte de remédio na veia, ficou até com o braço inchado. E eu acompanhando ele, cuidando e tal, e eu não sabia se eu iria dar meu nome também para fazer uma ficha para mim, porque eu também tava com muita dor na perna. Eu falei, não, deixar quieto, vamos ficar aqui só com ele mesmo. E até que o Kaique recebeu alta. Quando o Kaique recebeu alta, era 2 e pouquinho da manhã. E eu fui chamar o Uber pra gente retornar para casa. Quando a gente chegou aqui em casa, o Kaique foi dormir. No caso, não aqui em casa, né? Na outra casa, porque a gente teve que mudar de casa, ainda tem isso. O Kaique foi dormir e eu falei assim, eu não vou dormir. Mesmo com dor nesse joelho, do jeito que tá, eu vou dobrar meu joelho no chão, boca no pó, e eu vou clamar a Deus pela nossa cura. E eu vou repreender toda enfermidade, toda coisa de doença que tiver entre nós. E eu fui pro meu joelho no chão, pedi a Deus misericórdia, pedi a Deus para olhar para nós com teu olhar de piedade, ter misericórdia das nossas vidas, que estava acontecendo tanta coisa, uma atrás da outra. Eu também fiquei doente de uma outra coisa que eu não quero comentar, mas eu também fiquei e eu comecei a repreender o inimigo na nossa casa. Eu falei, ó, pega suas coisinhas e vaza daqui, aqui não tem lugar para você. Aqui quem comanda é o Senhor Jesus, na minha casa quem comanda é o Senhor Jesus. Não há espaço para suas coisinhas, não há espaço para você aqui e você pode ir embora da minha casa. E comecei a declarar a cura sobre a minha vida, a cura sobre a vida do Kaique, e comecei a falar com Deus. E a partir do momento que eu fiquei ali 20 minutos, eu fiquei durante 20 minutos de joelho, orando por nós, eu me levantei e eu já não sentia mais a dor no joelho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Pai. É para glorificar a Deus mesmo de pé. Eu já não sentia mais a dor no meu joelho. A partir daquele dia, o que o Kaique foi dormir, enquanto eu clamava a Deus. Até hoje o Kaique não sentiu mais nada. Foi embora toda a febre. Foi embora toda a influenza, foi embora tudo o que estava ali acabando com a nossa saúde. Tanto ele quanto eu não senti mais nada. A partir daquela madrugada, eu peguei os remédios para dor, eu peguei o relaxante muscular, que só estava com 5 dias que eu tinha começado a tomar. E um eu tinha que tomar durante 10 dias e o outro durante 7 dias. Eu peguei esses remédios, joguei no lixo e falei que eu estava curada. Eu não ia precisar mais tomar. A partir daquele momento eu estava curada. E eu fui crer nisso muito. Fui crer nisso muito mesmo. Fiquei crendo nisso, né? E a partir desse dia a gente não sentiu mais nada para a glória de Deus. E foi dias de lutas grande durante esse processo. E para você ter ideia, a nossa
nossas coisas lá do cartório. Ficou tudo parado por conta disso. E quando a gente foi atrás da minha certidão de nascimento, já tinha passado mais de um mês que tinha vindo, que a gente marcou para o dia 19 de setembro de 2025. Essa data tem que ficar marcada assim que... E sem contar, né, que no dia, quando a gente estava indo pro cartório, ainda o Uber que nós estava indo, quase sofremos um acidente. O motorista não viu que tinha um quebra-mola e estava indo numa velocidade máxima e passou direto do quebra-mola e perdeu o controle do carro e a gente foi parar lá na frente, mas a gente conseguiu casar. A gente conseguiu casar. E é isso que eu tenho para me deixar aqui. A palavra é essa, que tudo que a gente entrega na mão de Deus com fé, a gente consegue tudo. A gente consegue tudo no tempo dele, que o tempo dele é bom, perfeito e agradável, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E no momento assim que a gente estava lá em cima da montanha, que a gente olhou para baixo e viu o abismo, graças a Deus que Deus tocou no meu coração para eu olhar para a ponte que é Jesus e eu fui em direção a ela e a gente conseguiu sair daquele abismo que a gente estava. Aconteceu várias e várias e várias outras coisas, mas eu tentei resumir o máximo. E a gente tem que glorificar a Deus todos os dias, né? Porque não precisa simplesmente acontecer uma coisa enorme, uma coisa assim que, meu Deus do céu, para dizer que é um milagre, que é um testemunho. Não, é no dia a dia. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, que você vê o agir de Deus, que você vê o que Deus faz por aqueles que amam a Ele. Uma coisa que aconteceu também no mês do nosso casamento, dia 2 de setembro, a gente estava chegando do serviço em casa e quando a gente chegou no portão, o dono da casa veio se encontrar conosco e falou que precisava falar comigo. E aí a gente perguntou o que que era e ele ficou enrolando ali, querendo conversar somente comigo. E no fim ele conversou comigo e com o Kaique, né? E falou assim, que não era nada demais, só que ele precisava que a gente desocupasse onde a gente morava. E a gente questionou o porquê. Ele falou que ele estava pensando de morar lá, porque ele estava fazendo tratamento, não estava muito bem de saúde, onde ele morava era muito distante da cidade. E ele estava querendo ir morar lá onde a gente morava. Então ele precisava que a gente desocupasse o barracão, né, onde a gente morava. E isso foi dia 2 à noite. E a gente ia casar dia 19 à tarde. Ou seja, foi 17 dias antes do casamento. E aí ele deu até dia 10 pra gente sair de lá. Somente até dia 10. E o que que acontece? O que que acontece? A gente não teve mais paz. Era pra mim pensar somente no meu casamento, pensar somente nesse dia tão especial para nós. E eu tive que ir atrás de uma mudança, passar por uma mudança antes do meu casamento. E aí a gente foi procurar casa e a gente não tinha mais paz e a gente chegava do serviço e nem comia, nem trocava de roupa, nem nada, já ia procurar casa e nos nossos dias de folga era o dia inteiro e à noite procurando casa. Nós andamos aqui por todo canto, é por isso que eu estou napolitana de duas cores. Isso aqui foi tudo no tempo que a gente tava procurando casa, pra você ver, tava pior. E dá pra ver de longe a diferença daqui pra cá. Mas é isso. E aí a gente só veio conseguir achar essa casa que a gente mora hoje
dia 10, ou seja, faltando 9 dias para o casamento. E a gente só conseguiu se mudar dia 14, ou seja, faltando 5 dias para o casamento. E aí a gente na correria e, né, naquela coisa que a gente tinha, porque tinha que sair de lá, que ele tinha dado só até dia 10, a gente achou qualquer coisa e teve que se mudar. Aqui não é essas coisas de bom, mas foi o que apareceu, graças a Deus, graças a Deus. E aí a gente sumiu por conta disso tudo, né? Juntou tudo assim. E a gente se mudou dia 14 à tarde, faltando 5 dias para o nosso casamento. No dia do nosso casamento, tava a maior zona aqui, a maior bagunça, porque nós não tinha colocado tudo nos lugares, por conta que nós também trabalhava. Nós saía daqui de casa às 6h50 da manhã, chegava às 7 horas da noite, tinha vezes que nós chegava às 9 horas da noite. E a gente se mudou na mesma semana do casamento. Mas no fim deu tudo certo, graças a Deus. Foi mais uma coisa que o inimigo quis nos envergonhar e quis colocar o povo de Deus debaixo dos pés dele, mas quem ficou debaixo dos nossos pés foi ele. E é isso. Gente, eu converso demais e o vídeo ficou enorme. E olha que eu tentei resumir o máximo. A gente passou por tanta coisa. Passou por tanta coisa. Mas isso já responde sobre o nosso casamento e sobre por que a nossa mudança de casa e por que nós sumiu. Porque eu deixei enquete lá no Instagram, quem me segue lá vai saber, e vocês disseram que queria saber sobre tudo que tinha acontecido. Então já responde 3 aí, né? Já responde sobre o nosso casamento, sobre a mudança de casa e por que nós sumiu. Eu posso plantar, o Kaique pode colher, mas quem opera é o Senhor Jesus. Então, a gente tem que depositar nossa fé no Senhor e crer que Ele tem o melhor por nós. E nos seus piores dias, você terá os maiores milagres. Essa frase, ela tem nos acompanhado durante vários dias e eu queria deixar ela aqui para você. E são nos dias de maior intensidade de sol no deserto que Deus manda a sua coluna de nuvem. E na fome vem o maná do céu. E quando vem a perseguição, Deus faz abrir o mar. Toda intensa guerra é um pronúncio de um grande milagre que virá na sua vida. Será que você consegue crer nisso, nesse dia, na sua vida? Deus ama nos surpreender. E é isso que eu venho deixar aqui para vocês. Espero que esse testemunho, né, também tenha servido para a sua vida e que você também glorifique a Deus pela nossa vitória. E deixa aí nos comentários. Hoje é dia 16 de dezembro de 2025. Daqui a 3 dias a gente completa 3 meses de casados e é para a glória de Deus, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o meu Instagram, o Instagram do Kaique e o Instagram de casal passando aí na tela. Quem quiser nos seguir, principalmente no Instagram do casal, eu posto lá. Postava diariamente, né? Agora eu apareço de vez em quando. Também tem que retornar aí. Mas a gente posta mais por, né, em tempo real. E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e que o Senhor abençoe sua vida.